Você já pararam para pensar o porquê as pessoas ainda não conseguiram parar de jogar, ainda não fizeram autoexclusão nas casas de apostas? E o que tem segurado essas pessoas até agora? Você que é jogador compulsivo, você que ainda não criou coragem de fazer a autoexclusão das suas contas, existem algumas coisas que te prendem ali. Provavelmente você foi fidelizado por uma casa de aposta, né? Hoje é algo muito comum as casas de apostas usarem estratégias para conseguir fidelizar o jogador, para que ele sempre volte para aquele lugar, para que ele sempre volte a perder o dinheiro dele. Então eu vou trazer aqui para vocês, vou exemplificar, né, expor algumas coisas que as casas de apostas fazem e que talvez você ainda não tenha percebido, por mais que seja muito óbvio, você talvez não tenha percebido que isso tem fidelizado você e tem te impedido de fazer autoexclusão, né, e de evitar aí a primeira apostas. Você pode perceber que quando você criou uma conta numa casa de aposta, quando você iniciou ali, né, e você foi fazer o seu primeiro depósito, provavelmente você ganhou algum bônus, né, uma dobra de banca, um bônus de 35, de 50%, de 100% de banca. Isso no seu primeiro depósito, que é algo muito comum que as casas de apostas elas fazem. Elas dão aquele bônus para a pessoa porque ela fala, pô, eu coloquei ali 200, vai dobrar para 400, então eu posso aí jogar, né, com esses 400 e depois tirar o meu 200. Olha só, parece simples, mas nisso existe uma estratégia que isso ferra as pessoas que colocam o dinheiro lá, que é justamente o tal do rollover. Né? Quantas vezes eu já não depositei, recebia lá bônus de depósito, que é o primeiro depósito muito comum, ou então código para dobrar o valor de depósito, que as casas de apostas vivem mandando, né? Isso vai te fidelizar, porque a pessoa ela vai pensar que ela tem vantagem ali de colocar um valor e aquele valor ser dobrado, né? Mas existe uma pequena assim, uma pequena não, né? Uma grande pilantragem das casas de apostas que é a seguinte: eu, por exemplo, eu jogava numa casa de apostas que era a Blaze. E como funcionava? Eu fazia os depósitos lá de 200, 300 reais e aí dobrava, né? E você fala, porra, da hora, né? De 200 foi para 400, de 300 foi para 600. Só que a questão é, os primeiros valores que são apostados é justamente o seu dinheiro real. Eles não deixam o bônus ser apostado primeiro, né? Que é para fazer você perder o dinheiro real e aí sim você começar a usar o bônus. E aí tem um detalhe, tá? E aí que tá a pegadinha da maioria das casas de apostas. Elas colocam algo chamado rollover. Ou seja, você ganhou 200 reais de bônus, você tem que apostar, fazer aquele valor girar, né? Vezes 35, para que você consiga ter esse dinheiro transformado de bônus para dinheiro real. Isso é só um exemplo, mas eles sempre colocam algo chamado de rollover, que é para fazer você girar, apostar, 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 fazer aquele dinheiro girar, né? Um número de vezes aquele valor. Então, sei lá, você depositou 100 reais e aí tem um rollover de 10 vezes, né? Ou seja, você tem que fazer aqueles 100 reais ali girar 1.000 reais e aí o que tiver de diferença se torna o seu saldo real. A questão é que dificilmente você consegue fazer isso, né? Porque eles deixam lá rollovers gigantes, né? E bem difícil a pessoa ela consegue converter esse valor. Ou seja, o bônus de depósito já é uma grande arma, né, que as casas de apostas elas usam para fidelizar o jogador, né, para que ele não vá embora, para que ele não deixe de jogar naquela casa. E um outro bônus também, e provavelmente isso faz você não excluir a conta da sua casa de aposta. Eu fazia muito isso, né? Tinha, por exemplo, eu jogava muito na Betano. E a Betano era a casa de aposta onde eu resisti muito para fazer a autoexclusão. Porque todo santo dia eles me davam algo chamado giro grátis. Então, giro grátis, bônus diário, apostas grátis, né? Rodadas grátis. Tudo isso eles usam para fidelizar você. Porque imagina lá, você tá quebrado, né? Você já tá quebrado, você tá lascado, só que você tá viciado. Todo o tempo inteiro você quer jogar, você quer arrumar alguma forma de jogar. E a casa de aposta ela vai lá, né? E joga uma pequena migalha ali para você. Ela coloca uma migalha no seu prato e fala, pronto, agora você se vira, né? Porque dificilmente, né, nesses giros grátis, nesses bônus, né, nessas apostas grátis que normalmente eles colocam lá para você fazer 5 reais de aposta grátis para futebol. Porém, você precisa montar uma múltipla ali absurda para conseguir usar aquele bônus, né? Ou seja, ele já vai te deixar te tornando uma pessoa compulsiva, né? Para você ter que fazer uma aposta mirabolante e conseguir usar aquela migalha deles e ter uma chance mínima de conseguir ganhar. Né? Ou então eles vão lá e te dão, nossa, você ganhou 50 giros grátis, você ganhou 100 giros grátis. E quando você vai ver, são giros de 5 centavos.
Ou seja, eles te dão migalhas, né? Eles dão migalhas para os jogadores, né? E os jogadores de forma inconsciente não percebem o quão fidelizados eles estão sendo, ao ir lá todo santo dia e buscar esse bônus diários, esse giro grátis, essa rodada grátis que às vezes não vai te dar em dinheiro nenhum, vai te dar em bônus nenhum, mas todo santo dia o jogador compulsivo ele vai entrar naquela casa de aposta porque ele tem a esperança de que em alguma migalhazinha dessa aí vá saciar ele, né? Ou seja, bônus de depósito, giros grátis, apostas grátis, giro diário, são armas assim básicas, né, e que as pessoas não percebem de tão óbvias, por mais que sejam óbvias, as pessoas não percebem, né, que são coisas que fidelizam o jogador compulsivo, né? E ali tem uma outra, a terceira arma deles, que é essa aqui, faz você não cancelar sua conta, né? Você não vai desistir da sua conta, você não vai cancelar a sua conta se você tem algo para receber, que nós chamamos de cashback, né? Ou seja, outra coisa que as casas de apostas elas usam muito para fidelizar as pessoas, impedir as pessoas de irem e parar de apostar, é a porra do cashback. Por quê? Você foi lá e você perdeu R$ 1.000, né? O que acontece com o jogador compulsivo? Ele recebeu o salário dele lá de R$ 2.000. Ele perde aqueles R$ 2.000, porém, aquela casa de aposta, ela dá lá 10% de cashback. Ela dá 20% de cashback. Ou seja, o jogador compulsivo, depois que ele perde todo o dinheiro dele, que ele tá lá frustrado, com a cabeça a milhão, né? Ele ainda vai ter uma esperança no cashback. E normalmente o que acontece? Algumas casas eles dão esse cashback diário, outras casas dão esse cashback semanal. Então, a pessoa ela vai ter esperança que, porra, eu perdi meus R$ 2.000, mas eu sei que vai ter o cashback aqui da tal casa de aposta, e quando tiver esse cashback eu vou pegar e vou tentar fazer de volta os meus R$ 2.000. Ou seja, as pessoas elas ficam ali, né, ansiosas, elas ficam esperando esse cashback e não tomam a atitude de parar de jogar, porque elas acreditam que aquela merrequinha ali que a casa de aposta tá dando para ela, quando na verdade só tá devolvendo algo que ela vai tirar de novo, né? Elas acreditam nisso, têm uma esperança que elas vão conseguir ganhar dinheiro com cashback. E aí, por conta disso, elas não excluem as contas delas, né? Quantas vezes eu deixei de excluir, eu fiquei esperançoso de que ia ter um cashback, né? Isso de forma inconsciente mexe com a sua mente, porque como vai funcionar a cabeça? Ela fala, porra, eu tenho 2.000 aqui, se eu for perdendo, eu sei que eu vou ter um cashback depois. Isso é muito comum, né? Enquanto o jogador compulsivo ele não para de perder todo o dinheiro que tem na conta dele, por exemplo, né? Ele não vai parar de jogar. Se o cara tem 2.000, ele deposita 1.000, ele vai jogar sabendo que se ele perder aqueles 1.000, ele vai ter mais 1.000 para receber. Ou seja, se ele perde todo aquele dinheiro que tem na casa de aposta, sabendo que vai ter um cashback no dia seguinte ou na semana seguinte, ele não vai se preocupar, né? Pelo contrário, a cabeça dele já vai maquinar ali que ele vai perder aquele dinheiro e amanhã ele vai mudar todo o jogo com aquela sobra, com aquele cashback miserável que a casa de aposta vai devolver para ele. Em alguns minutos ou horas vai tomar de volta, né? Ou seja, você não percebe, mas as casas de apostas o tempo inteiro, elas estão fidelizando as pessoas. Elas te fidelizam. E isso te tira a coragem e te impede de tomar uma atitude diferente, né? E procurar uma mudança, que é parar de apostar, que é parar de jogar. Você começa a ganhar nas casas de apostas quando você não entra mais numa casa de aposta. No vídeo passado eu falei sobre a gente fazer, né, sobre você ir lá e fazer o seu cadastro no site do governo para fazer a autoexclusão de todas as contas que você tiver, impedindo você também de fazer a conta em casas novas que são regularizadas no Brasil. E essa ferramenta tem ajudado muita gente a receber diversos prints, diversas pessoas falando, cara, eu tomei a coragem e fui lá e fiz a autoexclusão para eu não voltar a jogar, né? E as pessoas elas relutam. Já teve amigo meu, né, que eu conheci através dos jogos, que, porra, o cara tava jogando e o cara não excluía a conta porque ele sempre acreditava no cashback. Sempre acreditava que o cashback no dia seguinte ia fazer ele ganhar, né, de novo. E aí eles tiveram essa atitude, tiveram essa coragem de fazer a autoexclusão para não ter a possibilidade de voltar para aquelas casas. É claro que existem defasagens ainda, né? As casas chinesas estão aí bombando, né? As casas chinesas ainda não tem nenhum tipo de bloqueio para elas, mas as casas nacionais que são regularizadas, só delas estarem bloqueadas, você não conseguir acessar, já vai te ajudar muito. Muito, muito. Então você que chegou até aqui, você que ainda não teve coragem de fazer a autoexclusão, faça. Perceba que a casa de aposta ela tá te fidelizando com essas misérias, né? É foda, porque você percebe que elas estão te entregando ali migalha, né? Elas estão te entregando migalha, te tratando como um mendigo e você não percebe isso, quão humilhante é. Eles vão lá e te dão 10 giros grátis. Ah, agora você tem R$ 5 de apostas grátis para fazer a aposta esportiva. Ah, agora você ganhou 50 giros no Tigrinho. Giros de 5 centavos, faz aí 50 vezes 0,05.
isso dá R$ 5, né? E você não percebe o quão miserável você está sendo, né? O quão humilhado você está sendo por uma casa de aposta. Então é hora de acordar, você entender, né? Você entender essas armas que fidelizam você e ter atitude e coragem para mudar e perceber essa diferença. Você vai perceber essa mudança diariamente, tá? Então esse vídeo é mais para deixar mais escancarado ainda o óbvio, né? Que é como essas casas de apostas elas têm fidelizado as pessoas. E hoje você pode usar uma arma que é a autoexclusão do site do governo. Faça essa autoexclusão e recomece, pare de perder, né? Você vai começar a ganhar quando você parar de jogar, certo? Então se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero pedir para você deixar um like nesse vídeo, você compartilhar com alguém, né? E também deixar um comentário aqui, você que decidiu parar de jogar, ou você que está na luta para parar de jogar, né? Conta aí pra gente como tem sido, e não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e na próxima semana sai vídeo novo. Então fica ligado, fica esperto aí, ó, e não seja mais fidelizado por essas casas de apostas, beleza? Muito obrigado.